Todo início de ano nos traz uma pergunta silenciosa. O que a gente deve mudar para avançar de verdade? Eu sou a Suelen França, esse é o Ela em Cena, um programa onde imagem, posicionamento e reputação é trabalhado com estratégia, com profundidade e com responsabilidade. Antes de chamar o nosso convidado do dia de hoje, eu vou responder questões que vieram de vocês aí de casa para cá. E hoje tem uma questão que é bem pertinente ao tema que a gente vai tratar. Inclusive, se tu quiser mandar, aproveita, vai lá no YouTube, Ela em Cena TV, pode deixar nos comentários ou pode ser nas redes sociais também. E talvez a gente te escolha para estar sentado aqui no Ela em Cena. A questão que chegou aqui para nós. Suelen, eu tenho marketing na minha empresa, eu faço post, tenho redes sociais. Isso já não resolve essa parte do posicionamento e da imagem? Bom, essa tua dúvida realmente ela faz sentido, mas a gente tem que ter ideia que o marketing ele comunica, mas ele não constrói essa imagem, ele não constrói essa narrativa puramente marketing, né? A imagem, quando é tratada, como tu comentasse aqui, do post ou da fotografia, eu chamo de imagem de feed. Então, a construção da imagem, ela tem que trabalhar a coerência com a tua identidade, para que ela venha efetivamente gerar valor. Na economia da imagem, a imagem ela tem que gerar algum valor para a tua audiência, para o teu público. Só que para sustentar esse valor, existe uma base que normalmente ela é invisível e muitas empresas não mostram para a gente, que a gente chama de base jurídica. E para falar sobre esse tema, eu trago hoje aqui o nosso convidado, que é colega, advogado, é o Rômulo Vargas. Muito bem-vindo. Olá, Suelen. Olá, nossa querida audiência. É um prazer poder estar aqui com vocês, contribuindo um pouco com essa iniciativa tão bonita, né, que é o seu programa, justamente na questão de enfatizar justamente a imagem, a cultura da empresa, porque a gente sempre diz que por trás de um CNPJ existe um CPF e um CNPJ forte vem de um CPF também forte. Perfeito. Então, toda essa questão de imagem, de cultura empresarial e daquilo que a empresa quer devolver para a sociedade, seja um produto, seja um serviço, passa muito pelo posicionamento dela no meio social, né? Perfeito. E tu tem mais de 20 anos de atuação na advocacia, tanto no contencioso quanto no preventivo, correto? Exatamente. A gente iniciou um trabalho aí de advocacia trabalhista para empresas há mais de 20 anos. E dentro dessa história, a gente foi identificando sempre os mesmos erros. E que normalmente acabam fulminando a saúde financeira da empresa. Então, pensando nisso, a gente começou a desenvolver um trabalho um pouco diferente, uma advocacia mais proativa através da implementação de programas de compliance, de ferramentas internas de controle. Por qual razão? Porque quando uma pessoa tem uma expertise, ela abre um negócio, ninguém ensinou para ela que ela vai precisar contratar pessoas, que ela precisa conhecer um pouco da legislação trabalhista, que ela precisa saber gerir a sua equipe, que ela precisa ter uma cultura empresarial forte. E essas questões, muitas vezes, acabam frustrando o negócio. Mas o empresário não tem culpa, né? A gente sabe que ninguém ensinou isso para ele. Então, a gente faz um trabalho mais educativo, um trabalho mais proativo, para evitar que esses passivos silenciosos acabem fulminando aí a saúde financeira da empresa. Na reputação também, Exato. né? E em que momento que tu percebesse, então, que atuar nessa questão mais preventiva era mais benéfico para as empresas? Sempre que eu até hoje, quando eu faço e tá o empresário ou a pessoa que ele delegou para uma audiência, eu sinto que ele está com o coração dele na mão, porque muitas vezes é um sonho de vida, é um propósito de vida a atividade empresarial, porque ela traduz aquilo que a gente quer entregar para a sociedade, quer devolver para a sociedade. E alguns problemas acontecem muitas vezes por desconhecimento, não é por má fé, por má vontade, e sim por desconhecimento. Então a gente começou a desenvolver esse trabalho de treinamentos corporativos, de mentorias. Hoje eu também atuo como instrutor do Sebrae RS, né, capacitando empresários, gestores de RH, e a gente nota muitas vezes a satisfação tanto da empresa, do empresário, dos gestores, como dos próprios colaboradores. Porque capacitando todo o time, trazendo clareza para essa relação, acaba que ele mesmo se sente mais protegido, tanto o empresário quanto o próprio colaborador.
Então, eu acho que a gente precisa acabar com aquela cultura de estar um do lado da mesa e do outro lado. Vamos todo mundo para o mesmo lado, porque empresa forte é salário em dia, é geração de emprego e é a economia que cresce. Não, muito bom. E essa questão da cultura é interessante, né? Porque eu também atuo parcialmente nessa área, e principalmente na Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje em dia já está no mais do radar, né? Antes era mais a questão trabalhista, agora a gente já tem um olhar para ela. E realmente a dificuldade maior era a cultura. E tu conseguir integrar esse olhar do empresário com o funcionário é muito, muito bacana. É muito bom. E dentro dessa dinâmica, dessas ferramentas internas, a gente tem o nosso regulamento interno, que eu chamo a oitava maravilha do mundo empresarial. Por quê? Porque na contramão dessa avalanche de leis trabalhistas, o empresário pode criar sua normativa interna, dando conta do atendimento, do pós-venda, da questão de uniforme, de aparência, tudo aquilo que a legislação autoriza, ele pode criar o regulamento interno. E ele é o maior instrumento de implementação da cultura empresarial. Aí o pessoal pergunta, né, Suelen, Rômulo, mas todo mundo fala em cultura empresarial. O que é cultura empresarial? Cultura empresarial é saber o que o meu colaborador está fazendo quando eu não estou presente, quando eu não estou olhando. Então, se eu tenho esse regulamento interno bem alinhado e nele eu posso trazer condutas que podem configurar o assédio moral, que ninguém sabe o que é, o assédio sexual, como funciona a questão do parcelamento das férias, como funciona o sistema de premiação da empresa, de cobrança de metas, o sistema de vídeo monitoramento, toda essa dinâmica eu posso colocar ali dentro, é claro, acompanhado de uma equipe jurídica, da medicina do trabalho, né, das questões de saúde e segurança do trabalho. Então a gente tem essa ferramenta e ela é muito eficaz e tem sido um divisor de águas em todas as empresas que nós trabalhamos. Eu vejo muito como estrutural, né? É a base. Então, quando falam, a gente fala muito em imagem, posicionamento e reputação, e muitas vezes esquece do básico, que é essa base jurídica, isso que vai fortalecer uma marca. Com certeza. E o que acontece? Muitas vezes a empresa contrata uma pessoa e atira ela lá para dentro. E ela não sabe como proceder em determinadas situações. Então, qual é o trabalho que a gente faz? No primeiro dia, ela tem o treinamento do regulamento interno gravado. Gravado. Ele põe o colaborador, ele olha aquele treinamento e o que ele sente? Eu estou numa empresa organizada. Ele incorpora aquela cultura e a empresa fornece uma cópia para ele, ele assina um termo de comparecimento no treinamento e que ele se compromete a cumprir. Opa, aqui a coisa é organizada. Meu amigo, se você tiver dúvidas, pergunta. A gente tem aqui um canal de comunicação para que você tire suas dúvidas. Pergunte, não tenha medo de perguntar. E com aquilo, ele próprio se sente mais protegido. E eu trago ele para dentro da minha engrenagem. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa que as empresas têm adotado, independentemente do porte, Suelen. Por que eu digo? Romulo, mas eu estou começando, eu tenho somente 5, 10, 15 colaboradores. Essa é a hora. Maravilhoso. Essa é a hora. Porque se eu doutriná-los dessa forma, eles vão se perpetuar no negócio e eles vão passar essa cultura para os novos que vão vir chegando, né, conforme o crescimento da empresa. É interessante. Pena que muitos empresários ainda veem compliance, né, empresarial, trabalhista, como um custo e não com esse olhar de investimento. Só que a gente que atua, já atuou muito em contencioso lá, defendendo causas, né, para quem não entende, lá no judiciário, defendendo o empregador, a gente percebe aí que não. É realmente um investimento, porque vai evitar problemas na frente. Vai evitar. Né? E muitas vezes uma ação trabalhista, né, pode sair muito mais caro do que a empresa ter esse programa ativo, né, de profissionais capacitados que fazem esse monitoramento com treinamentos periódicos. Esse regulamento interno ele pode ser revisado anualmente, algumas coisas que ficam obsoletas podem ser retiradas, outras coisas que são mais atuais podem ser incorporadas, né? Então, a questão de ter também um contrato de trabalho individualizado para cada função, trazer para esse colaborador o que diz o CBO dele, mas o que é o CBO? Classificação Brasileira de Ocupações. Porque sempre tem dentro da empresa, Suelen, aquele burburinho. Isso é acúmulo de função, isso é desvio, Sim. Eu não fui contratado para isso. Nos bastidores. Quando a gente traz o CBO para ele, coloca no contrato, diz, meu amigo, a sua função é essa, mas engloba isso, isso, isso. Ele, é verdade, eu preciso fazer. Sim, você
tem todas essas atribuições dentro dessa função. Então, o que é o compliance? É clareza, é conformidade, como o próprio nome diz. E a gente sabe que empresa que não tem já está fora do mercado. Inclusive com relação a terceiros, né? Exatamente. Quando querem contratar, eu vejo muito isso na LGPD também. Por exemplo, uma empresa não vai contratar outra se ela não tiver adequada, porque todas são solidárias, todas estão correndo risco juntas. Então, numa incorporação, numa venda, né? A outra empresa vai fazer todo esse estudo, e se a gente não tem essas questões todas muito bem alinhadas, dificilmente o teu negócio vai ter uma valorização, né, de acordo com o que ele realmente pretende entregar. Então, eu acho que é fundamental hoje, toda e qualquer empresa, independentemente do seu porte, que ela busque implementar um programa de compliance. Não é complicado. Esse próprio regulamento interno, ele pode começar pequenininho e, com o passar do tempo, ir incorporando. Nós temos a ouvidoria ou canal de denúncias, que é tudo aquilo que o empresário sempre é o último a saber, ele acaba sendo o primeiro. Porque a gente mantém o anonimato e chega ao conhecimento dele determinadas irregularidades que normalmente as pessoas têm medo de denunciar. Por qual razão? Eu posso perder meu emprego, eu não quero entregar ao colega, ele é meu superior, está praticando assédio sexual com as colegas, mas eu não posso falar. Então, se eu trago a ouvidoria, a direção da empresa tem acesso àquilo, abre um processo investigativo e estanca o problema na origem. Em tempo, né? Porque normalmente sem isso já está lá no processo. O Ministério do Trabalho, né? Tudo aquilo que a gente sabe. Então, ferramenta de controle não é mais questão de luxo ou é necessidade. Toda empresa precisa ter. Isso traz, como eu falei, mais clareza e mais segurança jurídica para todos aqueles que trabalham, clientes, parceiros, autônomos, terceirizados. Então, é uma realidade que está posta e que nenhuma empresa mais tem como fugir. Não, perfeito. E no momento que é feito esse compliance, tu consegue visualizar todos os setores, porque, imagina, tu transita por todos os setores da empresa, aí tu acaba até reorganizando algumas questões que, às vezes, o empresário nem suspeitava, nem visualizava, né? Uma das objeções que a gente tem quando a gente traz o programa, o empresário é assim, mas eu até hoje nunca sofri uma ação trabalhista, sofri uma ou duas. Quando a gente pega a lupa e começa a olhar lá dentro, eu digo para ele, meu amigo, tu não sofreu ainda por sorte, porque aqui, tem um passivo silencioso. Claro. Né? Por exemplo, o colaborador usa o carro próprio para vender, trabalho externo, e ele paga lá no contra-cheque uma ajuda de custo. Só que ele não sabe que aquilo é uma verba salarial que deve repercutir nas demais, porque tem habitualidade, porque está no contra-cheque. E aí tu faz um cálculo de um passivo 5 anos para trás, multiplicado pelo número de vendedores que ele tem, você chega a um número alarmante. Então tem que estancar o quanto antes, né? Então muitas vezes ele não sofreu ação ou sofreu uma só, mais por questão de sorte do que por conhecimento ou organização. Mas empresário, não se assuste. Não é culpa sua. Ninguém te ensinou isso. Ninguém te ensinou. Você precisa buscar esse conhecimento. Quando eu dou os treinamentos e eu pergunto, quantas pessoas são formadas em administração de empresas? Eu. Quanto por cento da faculdade de administração você utiliza no seu negócio? 5, 10, 15, 20% no máximo. Então, o empresário precisa se capacitar, precisa buscar este conhecimento e precisa se municiar de profissionais competentes na LGPD, no compliance, nas questões de medicina do trabalho, que tem que ser proativa, nas questões contábeis e principalmente também no jurídico. Muito bom. Eu comecei o programa falando de imagem, de posicionamento, e infelizmente isso é normal, a dúvida que chegou para nós, mas eu já tenho marketing, então minha imagem, meu posicionamento está ok. Não, na economia da imagem é muito mais profundo, a gente trabalha em camadas que é a base para isso. Que aí vem o jurídico, vem o compliance, vem a LGPD, vem toda essa estrutura que é o que vai trabalhar diretamente na reputação da empresa. Exatamente. Que vai ter mais clientes, vai ter uma equipe que vai trabalhar ali feliz, engajada, vestindo a camiseta. Eu vejo por esse lado, assim. Total, com certeza, Sueli. E o que acontece? Nenhuma pessoa, quando a regra geral, nenhuma pessoa, quando ela entra numa empresa, quando ela começa a trabalhar, ela está pensando em colocar uma ação trabalhista. Mas no desenrolar dessa relação, as coisas muitas vezes vão tomando um caminho que não é o correto. E aí começa a surgir um pequeno conflito, um pequeno atrito,
aquela notícia começa a se espalhar, contaminar os demais, e quando vê a gente está com um problemão na mão e tu não consegue demitir todo mundo, recontratar e iniciar todo esse processo de novo. Então é importante que se comece o quanto antes. Ah, Romulo, mas a minha empresa já é muito antiga, eu nunca fiz isso, como é que eu vou implementar? É um pouquinho mais difícil, você vai encontrar um pouquinho mais de resistência, mas é melhor começar logo do que não ter. É melhor começar logo do que não ter. Porque certamente, empresa, como eu falei lá no início, que não tem um programa de compliance ativo, está fora do mercado para fins de concorrência. Em alguns estados brasileiros, empresas que não têm um programa ativo não podem participar de concorrências públicas. E assim, para quem está começando, então, o pessoal que está nos olhando, não, realmente preciso do compliance. O que são os pilares iniciais que tu vê assim? Eu acho que o pilar inicial é a implementação desse regimento interno, tá? Do regulamento interno. Trazer essa normativa para dentro da empresa e proporcionar esses treinamentos para os gestores de RH, principalmente, que são pessoas muitas vezes que têm uma boa vontade, mas não têm a capacitação integral para exercer esse ofício tão importante dentro da empresa, que é a gestão de pessoas. Todas as empresas, a gente tem hoje em dia os meios informatizados, a inteligência artificial, mas o ser humano, ele é peça fundamental, sempre será, né? Porque ele tem a percepção das coisas. O ser humano tem a percepção. Que bom tu trazer isso, esse olhar, porque as pessoas acham que a inteligência artificial... Ela é uma bengala maravilhosa, né? Ela otimiza tempo, enfim, mas a percepção é do ser humano. Então, as empresas são formadas por pessoas e a gente precisa capacitar essas pessoas dentro do nosso negócio. Treinamento, capacitação, regulamento interno. Muitas vezes, o colaborador, eu dou o treinamento e eu chego, vamos lá, pessoal, assédio moral. Todo mundo, o que é assédio moral? Qual é o conceito? Aí eu olho, eles se olham, o empresário quer se enfiar embaixo da mesa, porque nem ele sabe. Nem ele sabe. Se nem ele sabe, como os colaboradores vão saber? Como os chefes de setor, gerentes, vão deixar de praticar alguma conduta que configure o assédio moral? Então, as coisas acontecem por falta de capacitação. Tem que investir, tem que ter o programa, tem que ter o treinamento, tem que ter o regulamento interno. Começar, né? Depois que a gente começa, a gente dá o primeiro passo, sobe mais um degrau, vai subindo, quando vê as coisas estão muito bem alinhadas. E, claro, contratar profissionais capacitados, né? Tá o doutor que é expert no assunto. Realmente, assim, tem muito a aprender. Eu tenho uma noção de governança, trabalhando com a LGPD, mas eu sei que o compliance ele ainda é mais profundo, mas também muito eficaz. Com certeza, muito eficaz. E o que a gente enxerga, né? Uma diferença gritante, assim, quando a empresa volta os olhos para a importância da implementação desse programa, de tudo aquilo que a gente está falando aqui, e a satisfação quando as coisas começam a ficar organizadas. Eu não sei por mim, mas eu acho que todo ser humano gosta de trabalhar num lugar organizado, né, de ter as coisas muito claras dentro da empresa, dele ter conhecimento de como a empresa utiliza o seu vídeo monitoramento, como é que ele pode parcelar as férias dele, o que é uma conduta que pode configurar o assédio moral, quais são os deveres dele dentro das funções do CBO, como eu falei lá no início, questão do uniforme, do dress code, entendeu? Então, tudo isso tem que ser dito, né? Não pode ser uma coisa velada, fechada. Claro. Tem que ser dito. Todas as pessoas que se relacionam com a minha empresa, a própria ouvidoria, que é simplesmente sensacional, ela é maravilhosa, porque com isso a pessoa que enxerga algo que tem que ser melhorado, algo que está errado, ela não fica coagida a informar. E a empresa pode organizar, pode ajeitar, né? Pode melhorar. Muitas vezes a gente tem questões de vestiário, refeitório, algumas questões, né? O próprio EPI, muitas vezes, o colaborador tem uma certa resistência em utilizar porque ele é desconfortável. Então, tentar organizar essas coisas, melhorar a utilização, educar. No final do treinamento, eu mostro sempre um vídeo muito emblemático que no final de ano, estamos no final de ano, a empresa faz um churrasco para todos os colaboradores da construção civil. E aí, no final da festa, os filhos chegam com uma caixa, com um presente para o pai. E aí os pais recebem a caixa e abrem
Quando eles abrem, estão os EPIs dentro deles. Olha, pai, eu tô te dando Maior esse símbolo de presente amor. porque eu quero que tu volte para casa íntegro e vivo. E aí é aquela Maravilhoso. choradeira, todo mundo muito emocionado. Então existem formas, né, da gente Tem. educar e Uhum. demonstrar a importância de que eles entendam que as regras são para ser cumpridas, devem ser cumpridas, mas que elas são principalmente em benefício deles próprios, né? Claro. E não é só aquele documento que vai ser formalizado e entregue. Como se, né? Às vezes tem pessoas que acham, têm a ilusão de que o funcionário vai ler, de que os gestores vão ler. Não, tem que dar o treinamento. Tem que ter o Tem que treinamento. ter o treinamento. Então, é um trabalho bem profundo, como tu bem disseste, né, Suelen, e que tem que vir de cima para baixo, tá? É muito importante que ele venha de cima para baixo. Eu sempre digo, pessoal, esse é o regulamento interno, você recebeu um treinamento, mas tem uma questão muito importante que eu quero te dizer. Se você descumprir, eu não vou poder te ajudar. Essas regras são inegociáveis. Eu estou te abrindo um canal de comunicação para que, se você tiver dúvida, você possa me perguntar. Se tiver alguma coisa errada, você vai lá no canal na ouvidoria e nos traga esse fato, esse episódio. Mas se você descumprir, eu não vou poder te ajudar. Então, tá aqui, é claro. Se tiver dúvida, pergunta e vamos seguir corretamente para que as coisas transcorram sempre da melhor Muito forma, né? bom. E o que que tu tem para dizer para aquele empresário que ainda é resistente, que ainda acha que o compliance é custo? O que eu tenho para dizer é que ele pode fazer uma conta muito simples, né? É claro que a gente já falou muito aqui. Chamar um profissional especializado, uma empresa especializada, fazer um orçamento, né, do que ele pretende e colocar em cima da mesa com o custo de uma ação trabalhista, né? De uma ação trabalhista. Uma só. Uma só. Né? Então, esse aí é o nosso balizador. Essa Uma é multa de LGPD. uma multa. Uma visita do Ministério do Trabalho, né? Que muitas vezes Tá aplica rindo, mas uma multa de 5, 10, 15 mil por infração. Por infração. Então, se são 10 infrações, 150 mil, né? Um exemplo aqui, por exemplo. Na verdade, um programa é muito menos que isso, sem contar os outros tantos benefícios que ele traz para a imagem da empresa, né, Suelen, que é um tema que tu aborda muito bem, para a reputação, para a cultura e tudo aquilo que a gente sabe. a gente está quase se encaminhando para o final, mas eu queria, assim, se tu pudesse deixar uma mensagem para esse empresário. Uma mensagem final, assim, para quem está assim, nesse impasse de começar a fazer, porque para ele, já falou aqui o programa inteiro, mas assim, uma mensagem que ele realmente consiga entender a importância. Com certeza. A gente sabe que a legislação, ela permite que a gente abra uma pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica e que é um conjunto de CPFs. Por quê? Porque a gente pode associar esforços, associar conhecimento, associar capital, tecnologia em prol do nosso sonho, que é a nossa empresa. A empresa é a melhor ferramenta para que nós realizemos os nossos sonhos pessoais e materiais, por que não? Para que a gente possa trazer um melhor conforto para a família, viajar, enfim, curtir a vida da maneira que elas se propõem. É o nosso objetivo, Nosso né? objetivo, não há mal nenhum nisso. Não. Então, para que a gente possa realizar esse nosso sonho, a gente precisa ter uma empresa saudável. Para que a gente tenha uma empresa saudável, a gente tem que ter uma preocupação com tudo aquilo que está dentro dela, inserido dentro dessa engrenagem. E tudo isso passa por colaboradores, por treinamentos, por cultura empresarial, por implementação do nosso regulamento interno, da nossa ouvidoria, tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. Então, se a gente tiver preguiça para fazer isso, né, Complicado. a gente não está dando atenção para o nosso sonho, que é a nossa empresa. A gente sabe que empreender no Brasil é um ato de heroísmo, Muito. né? Na avalanche de todas as questões econômicas, políticas, legislativas que a gente tem, é um ato de heroísmo. Então, já que a gente vai de encontro a isso, e isso é desafiador e só nos faz crescer como pessoas, que a gente faça de forma responsável, coerente e que a nossa empresa possa se perpetuar para que a gente possa finalmente usufruir dos benefícios que ela traz, tanto para nós, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes e também para a própria sociedade. Perfeito. Muito obrigada, Eu Rômulo. Muito agradeço. obrigada. Hoje foi incrível, eu aprendi muito aqui. Sou colega advogada, mas aprendi muito também, sou empresária. E tenho certeza que o pessoal de casa adorou várias dicas aí sobre o compliance, sobre a proteção, sobre a reputação.
Muito obrigada por hoje. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Tenho certeza que foram informações muito úteis. Sempre a tempo, tá, pessoal? Sempre a tempo. Nunca vire as costas, nunca ache que já é tarde demais ou que está muito cedo. É o que eu sempre digo. O importante, mais importante do que o resultado é começar, né? Dar o start. Comece. Então, vale muito mais o movimento do que a inércia, né? No caminho certo. Então, nunca é tarde para começar, nunca é tão cedo para começar. Inicie, porque eu tenho certeza que os resultados serão surpreendentes e a sua empresa com certeza vai subir de patamar. Perfeito, perfeito. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Quero aproveitar também para agradecer para a nossa patrocinadora oficial, que é a REC Brasil, que é uma assessoria e consultoria empresarial especialista em renegociação tributária. Essa vai ser embaixo. Também quero convidar vocês para mandar as dúvidas, seguir nós lá no YouTube, que lá vão todos os episódios, os cortes que saem daqui, que é Ela em Cena TV, nos acompanhar nas redes sociais e aguardo vocês também no próximo episódio. Até mais!